Olá, paz do Senhor. Orando aqui na igreja, veio uma palavra ao meu coração que eu queria compartilhar com você nessa tarde. Na verdade, um texto muito conhecido, Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 42, que fala de um leproso que se aproxima de Jesus, se põe de joelhos, rogando para que Jesus pudesse limpá-lo. E ele exclama para Jesus: "Se queres, bem podes me limpar." E aí o texto vai dizer que Jesus se move de compaixão, toca naquele leproso e libera uma palavra: quero ser limpo. E aí a sequência do texto vai dizer que, tendo Jesus dito essas palavras, o leproso ficou limpo. Eu particularmente tenho um carinho muito especial por essa passagem, entendendo o contexto de um leproso. Diferente dos nossos dias, onde há tratamento, onde as pessoas conseguem tomar remédio, onde não há aí um perigo tão grande com relação a certos tipos de enfermidade, nos tempos antigos não era assim. E a lepra era uma doença altamente contagiosa, tanto que as pessoas que se tornavam leprosas, as pessoas que pegavam esse tipo de enfermidade, tinham que se afastar de tudo e de todos. E Levítico vai dizer que quando essas pessoas se aproximavam de alguém, antes, a uma certa distância, elas deveriam gritar imundo, imundo, para que as pessoas ao redor soubessem que um leproso se aproximava. Imagina a tristeza que essas pessoas enfrentavam ao longo da sua vida. Só que a gente está aqui diante de uma pessoa diferente, de um quadro diferente. A gente está diante de um leproso que não se conformou com a sua situação. Talvez, por ouvir falar e observar, ele conhecia Jesus, porque a fama de Jesus já corria por aquele lugar. E ele, então, se aproxima de Jesus. Ele faz algo que outra pessoa não ousaria fazer. Um leproso não ousaria se aproximar das outras pessoas, porque ele poderia até mesmo ser apedrejado. Mas ele se aproxima de Jesus. Ele sabia que, de alguma forma, Jesus era diferente e poderia ajudá-lo. E quando ele se aproxima de Jesus, o que eu acho lindo é que ele exclama para Jesus: se quiser, pode me purificar, né? Se quiser, pode me tornar limpo. E Jesus, num ato de compaixão, toca naquele leproso. E o toque de Jesus naquele homem, para mim, é um toque que restaura muitas coisas. Porque um leproso não poderia ser tocado por ninguém, porque a lepra era contagiosa. Ele deveria viver isolado das pessoas, mas com Jesus é diferente. Jesus toca naquele homem, Jesus dá a ele algo que ele não tinha há muito tempo, que era sentir esse toque humano, sentir alguém tocando nele e não apenas ser desprezado pelas pessoas. A diferença que Jesus faz na vida desse homem é surpreendente, porque Jesus toca e depois de tocar, Jesus afirma: quero ser limpo. E aquele homem, então, é limpo da sua lepra. Isso me faz pensar na nossa condição, muitas vezes, desprezível por conta do nosso pecado. Quantas vezes pecamos, erramos, somos julgados, condenados, ou quantas vezes nós nos sentimos impuros, imundos, a ponto de termos vergonha, até mesmo de orar e apresentar a nossa vida a Deus por tantos erros que cometemos. Quantos de nós já não teve a oportunidade de fazer o que é certo e fez o que era errado e com isso se afastou, se distanciou e passou a se considerar tão impuro, tão imundo, que hoje não tem coragem de retornar, de se aproximar de Jesus? Mas quando a gente olha para esse leproso, para a atitude que ele tem, para os riscos que ele correu o risco de ser apedrejado, de ser enxotado, mas ainda assim ele decidiu se aproximar de Jesus. Ainda assim, ele tinha esperança de que em Jesus a sua vida poderia ser transformada. E é isso que ele faz. Ele se aproxima de Jesus com fé.
Ele não se importa, acredito eu, com aquilo que poderia acontecer a ele. Ele prefere correr o risco, ele prefere se aproximar de Jesus, ele prefere estar onde a vida dele poderia ser mudada, ele prefere se ajoelhar diante daquele que poderia mudar a sua vida. E talvez você não tenha essa mesma coragem. Talvez em alguns momentos da minha vida eu também não tenha essa coragem. Talvez a gente enxergue Jesus como alguém muito distante de nós e a gente enxergue Jesus como um juiz, como alguém que vai nos julgar, vai nos condenar. Mas quando há arrependimento no nosso coração, quando de fato nós queremos viver uma mudança de vida, quando de fato nós queremos ser transformados por Jesus, Ele nos aceita como nós estamos. Basta termos fé o suficiente ou coragem o suficiente para nos aproximar dele. Basta, cabe a mim e a você abrir mão dos nossos preconceitos e, de fato, nos aproximarmos de Jesus com simplicidade, com humildade no nosso coração, acreditando que o amor dele é capaz de mover a mão dele a nosso favor. O amor que Cristo tem pela sua vida e pela minha vida é o que transforma a nossa condição de impuro, de pecador. Quando nós de fato nos arrependemos, quando nós de fato nos aproximamos do Senhor, Ele transforma a nossa vida. Ele transformou a vida de um leproso. E a gente há de convir que a situação desse leproso era bem pior do que a nossa, porque quem ele era, o estado que ele se encontrava, era visível a todos. Qualquer um que olhasse para aquele homem, qualquer um que sentisse o cheiro, o mau cheiro que talvez exalasse daquele homem por conta da lepra comendo a sua pele, comendo a sua carne, saberia que aquele homem estava doente e se distanciaria dele. Às vezes, o que carregamos e que nos assusta, o que carregamos e que nos faz ter esse sentimento de que somos impuros, de que somos imundos, não está visível aos olhos de ninguém. Nós apenas com a nossa consciência sabemos exatamente como estamos. E isso nos afasta de tudo e de todos. O medo de ser julgado, caso alguém saiba. Mas Cristo nos conhece por inteiro. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe exatamente o estado que você se encontra hoje. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente o que você guarda e o que você esconde no seu coração e tem medo de que outras pessoas possam vir a tomar conhecimento. Mas ainda assim, Ele te aceita. Ainda assim, Ele está disposto a tocar na sua vida e a limpar você, a remover de você toda a impureza, todo o sentimento que possa estar sendo gerado, guardado no seu coração e que te impede de se aproximar de Jesus e viver a vida que Ele tem para você, e que te impede de se aproximar das pessoas e, de fato, desfrutar de uma vida livre do pecado, livre da condenação. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir essa palavra, eu não sei qual o real estado em que você se encontra, mas eu queria nessa tarde, dentro daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, eu queria dizer a você, aproxime-se de Jesus, crendo que Ele pode mudar a sua vida. Aproxime-se de Jesus, crendo que Ele pode transformar a sua vida. Aproxime-se de Jesus, crendo que Ele pode perdoar os seus pecados. Aproxime-se de Jesus, crendo que Ele te ama e que esse amor muda a sua vida e muda a sua história. Eu encerro esse momento orando e desejando no meu coração que você tenha uma atitude de coragem, uma atitude de fé. Talvez eu esteja falando aqui virtualmente com alguém que tem se distanciado de tudo e de todos, se sentindo impuro, indigno.
não digno de confiança, não digno de estar com outras pessoas. Talvez você tenha medo do julgamento por coisas que você fez, pelo estado em que você se encontra, mas Jesus perdoa. Ele é aquele que, quando nós nos aproximamos dele, ele nos enxerga de uma maneira diferente, ele toca na nossa vida de uma maneira diferente e ele libera palavras que geram vida, palavras que mudam a nossa história. Então, em nome de Jesus, tenha coragem, nesse momento, de se aproximar de Jesus, de ser tocado por ele, de ouvir a palavra que ele vai liberar sobre a sua vida e, principalmente, de ter a sua vida transformada por ele. Se aquele leproso não ousasse se aproximar de Jesus, se ele não tivesse essa coragem, essa fé, essa ousadia, ele morreria leproso. Tenha coragem, tenha fé, tenha ousadia e aproxime-se de Jesus e deixa Ele transformar a sua vida por completo. Deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele renovar você, deixa Ele purificar você, deixa Ele limpar o seu coração, limpar o seu interior e mostrar para você o valor que você tem. Por mais que você tenha medo, por mais que você se sinta indigno, por mais que você não confie nas pessoas, Jesus deseja transformar a sua vida.